Na À Tarde FM. Olha só, a participação dos avós na vida dos netos, muitas vezes como apoio mesmo aos pais em tempos em que homens e mulheres trabalham fora de casa, é cada dia mais importante. A cada dia torna-se super importante a participação dos avós. Assim como se pensa no impacto emocional que esse contato provoca entre todos os envolvidos, é importante também pensar nas questões legais relacionadas à presença dos avós na vida dos netos. Inclusive, nesta quarta-feira agora, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. E afinal, quais são os direitos e os deveres dos avós? O direito às visitas, obrigação de pagar pensão alimentícia, a guarda compartilhada ou definitiva e as dificuldades relacionadas à alienação parental. Todos esses temas são realidades a serem enfrentadas. Inclusive, no caso do pai ou mãe não conseguir bancar o custo de ter um filho, ou até na falta do pai ou mãe por morte, pode o pagamento da pensão alimentícia ser transferida para os avós? Olha, a gente mergulha mais nesse tema, nesse assunto e conversa agora com o especialista em direito de família, sucessões e planejamento sucessório, o advogado André Andrade. Nosso convidado mais uma vez. Seja muito bem-vindo, André. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto, ouvintes. Muito obrigado novamente pelo convite. Nesse caso em particular, que penso interessa a muitos pais e aos avós também, ou seja, o pai ou a mãe por causa de morte ou por falta de condições de assumir o pagamento da pensão alimentícia, isso passa automaticamente como responsabilidade dos avós? Não automaticamente. Inclusive, você tocou num ponto muito importante sobre pensão que muitas pessoas não prestam atenção, inclusive os pais. A pensão, para ela ser exigível, para ela virar efetivamente uma dívida, ela precisa ser fixada judicialmente. Então, qualquer pensão, para ela ser cobrada, para você poder entrar com ação de execução, ela precisa ser fixada numa decisão judicial. Isso é um problema muito grave, porque já chegaram pessoas para mim no escritório: não, doutor, a gente ajustou uma pensão e ele não está pagando há 1 ano, 2 anos, eu demorei, mas agora eu quero cobrar essa pensão. Ou seja, não reclamou judicialmente, não tem como cobrar. Só que não tinha uma decisão, então a pessoa não tinha mais como pedir nenhum dos retroativos. Com os avós, o que a gente tem uma obrigação que ela é complementar e apenas no caso de os pais não poderem arcar com esses custos. O que infelizmente acontece muitas vezes. Muitas vezes você tem ali uma criança que tem a necessidade, por exemplo, um pai está desempregado. E quando você fala pensão alimentícia, no caso, o pai ou a mãe. Ou a mãe, exatamente. Arcar com esse custo, não é? Exatamente. Seja os avós paternos ou maternos, e acontece bastante, viu? Pode sim se mostrar, olha, não existe uma condição aqui do pai arcar, ou ele tem condição de arcar com a mãe, arcar com muito pouco, então esses avós vão ser obrigados a complementar e você vai ter todas as questões ali que envolvem alimentos. Então, só para ficar claro, o pai que tem a obrigação de arcar com a pensão alimentícia, por qualquer motivo se vê impossibilitado de fazer isso, os pais dele é que acabam assumindo essa responsabilidade. E na falta dos pais dele? Aí a gente tem um problema, não é? Vamos lá, não é que os pais dele... Importante, se a justiça determinar, você pede isso no processo, a justiça concorda, você pode sim ter essa fixação para os avós. Mas a justiça, ela assim, entende que, olha, você está comendo de alguma forma. Então, está desempregado, não tem pai, você vai ter que pagar alguma coisa de pensão, não é? Agora, chega alguns pontos ali que a gente não tem muito o que fazer. Se você não tem muito com quem cobrar, se você só tem um pai vivo ali, ele não tem muito dinheiro, você vai se limitar àquela realidade, infelizmente. Agora, o que acontece às vezes em processo de execução de ação de pensão de alimentos, isso normalmente na nossa cultura machista, etc., recai normalmente sobre o pai, que não quer pagar o alimento e às vezes vai para o xilindró, vai preso. Isso pode acontecer também com os avós? Pode acontecer com os avós. Inclusive, aconteceu há alguns anos atrás um caso famoso aqui na Bahia. Se eu não me engano, uma senhora de 80 e poucos anos de idade foi presa. Eu me lembro que isso saiu no jornal, enfim. Hoje, já é um pouco mais difícil. O judiciário, ele se divide, existindo decisões dizendo que quando você tem uma obrigação
dos avós, não seria razoável você colocar essa pena de prisão, não é que você poderia fazer a penhora de bens e todas as outras medidas de execução que a gente pode ter, mas não teria isso. E tem uma resolução do CNJ, se eu não me engano, um pouco mais recente, dizendo que, nesse caso de execução de pensão dos avós, caso você determine uma pena de prisão, ela deveria ser preferencialmente uma prisão domiciliar. Agora, qual é o argumento da justiça para justificar que a responsabilidade passa a ser do avô ou da avó também? Porque eu fico imaginando que muitos avós devem discordar totalmente de uma decisão como essa. Meu filho, você quem teve o filho, a responsabilidade é sua, você nem me dá atenção, não é? Ou no popular, quem pariu, Mateus. Que balanço. Exatamente. O problema é que esse quem pariu, Mateus, que balance, acaba indo muito mais longe do que se imagina, não é? Então, é difícil a gente chegar no escritório e ver um senhor, às vezes já tive caso, um senhor de 90 anos de idade, que já viveu uma vida inteira, que criou, inclusive, bem os filhos, que deu a condição. Tem aquela aposentadoria mirrada, não é? Todo final do mês, aí vai ter que... Vai ter que fazer isso. E... Agora, Jefferson, a questão é a lei. Está no Código Civil, é bem claro ali. Enquanto, de novo, é algo assim complementar. Porque os alimentos no Brasil são um problema muito grave. A gente tem uma situação de, infelizmente, muitos pais que não assumem, que não querem arcar com esse custo. E a lei ela tem que achar formas de resolver isso. E essas formas são complexas. Porque a gente tem, hoje, por exemplo, qualquer dívida de alimentos, quando você paga, se eu paguei, por exemplo, para o meu neto, e depois a justiça diz, olha, você não tinha que pagar esse valor aqui, você não tem como ter esse dinheiro de volta, isso é irrepetível. Vou dar um caso interessante, uma alteração que a gente não pode falar, mas que aconteceu, não é que chegou no escritório. A justiça fez uma determinação de pensão, isso chegou para mim já em grau de apelação, não é? Eu não tinha pego o caso antes. Uma coisa que é absurda pela lei. Então, um jovem de 26 anos que trabalhava e mantiveram pensão. Isso é completamente contra o entendimento dos tribunais que diz, não, enquanto ele estudar até os 24 anos. Peraí, não entendi. Ele 26 anos, trabalhava e... E o juiz determinou a pensão. Determinou a pensão. Pro avô pagar. 3 salários mínimos. Pro avô pagar. Pro avô. Sim. 3 salários mínimos. E isso foi em sentença. Então, isso valeu, até se eu não me engano, uns 2 anos atrás. Então, assim, você tinha um retroativo ali... se eu não me engano, coisa de 100 mil reais de retroativo. Mas determinou o avô pagar por qual alegação? Jefferson, às vezes a justiça traz alegações. O que você quiser fundamentar, você fundamenta. Diz, olha, para mim existe a necessidade, né? Mesmo com um moleque de 26 anos... É completamente errado. Trabalhando. E algo que, com certeza, a gente acabou não seguindo com esse caso, mas com certeza será revisto em apelação. Só que qual é o problema? Mas conclua. No recurso, com certeza vai ser revisto. Só que gera-se no momento uma dívida de 100 mil reais para esse avô, que se ele não pagar, pode ir preso, pode constringir bens, podem penhorar, enfim, uma série de coisas. E se ele paga, ele não tem de volta. E o Ernesto tocou num ponto que, exato, quando não paga, pode ir para o cilindró. É um dos poucos casos em que, de fato, a prisão como é que fala? É o único caso na lei brasileira de prisão civil, prisão por dívida. Exato. Há uma discussão, inclusive, muito grande e houveram problemas para o Brasil no âmbito internacional, porque se entende que a prisão por dívida é algo, assim, arcaico, algo que fere os direitos humanos. Como é que o cara vai pagar se ele está preso? Exato. Então, assim, violou-se, inclusive, acordos internacionais do Brasil, houve muita discussão e esse é o único ponto que existe. Agora, a lei, ela serve para poder atender uma necessidade da realidade. E a gente tem um problema na realidade que, mesmo com a prisão, muitas pessoas não pagam. E assim, eu conheço pessoas que não pagam porque tiveram decisões ali que muitas vezes não foram corretas, não tem como pagar, mas tem casos de médicos riquíssimos, famosos na sociedade baiana, que simplesmente não pagam porque não querem, entendeu? Às vezes terminou o casamento com a esposa de mais de 20 anos, 30 anos de relação, para ficar com o amante, e quando chega a hora de pagar a pensão para os filhos, não quer. E existe o caso de quando o pai deixa de pagar a pensão e a responsabilidade é passada para os pais dele
E uma vez também não havendo condições dos pais da mãe serem responsabilizados? Olha, existe, mas aí, assim, como a mãe, ela tá arcando, digamos assim, com a obrigação dela, porque teoricamente, e aí é um problema que a gente tem com pensão, que é exatamente saber quanto é que a pessoa tá gastando. Mas teoricamente, eu tenho 2 pais ali, eles têm que arcar, e da proporção que eles podem. Muitas vezes você vai ter, na maioria dos casos, essa criança morando com a mãe, que teoricamente está arcando com metade desses gastos. Muitas vezes arca com todos. Se ela está ali, seu pai não está pagando pensão, ela está arcando com Eu todos. ia perguntar exatamente sobre a relação disso com a guarda. Não tem relação. Isso é uma coisa muito importante. E é importante, por isso, inclusive, que a gente, enquanto advogado, o ideal é que a gente tenha 2 processos separados. Um processo de guarda e um processo de pensão. A pensão, o lado financeiro é uma coisa, ele não pode afetar a decisão da guarda. Porque quando a gente fala de guarda, de regulamentação de visita, de tempo, eu tenho que sempre observar o melhor interesse dessa criança. Então eu vou olhar o que é melhor. Então eu não posso pegar, por exemplo, algo que é essencial na formação do ser humano, que é a convivência com ambos os pais ali, e dizer, não, essa criança não vai ver a mãe porque a mãe não está pagando pensão. Não é? Então a gente não pode fazer isso. Obviamente, somos seres humanos, os juízes também são seres humanos. Então, se ele vê às vezes ali... Quando a gente vai analisar essa questão da guarda, a postura da pessoa é importante. Sobre a postura e sobre como os pais em separação dialogam, esse tipo de conflito geralmente descamba numa coisa que também é tipificada como crime, chamada alienação parental. Exatamente. Alienação parental, que é um tema muito espinhoso, Ernesto, muito espinhoso. Inclusive, causa muita discussão a lei de alienação parental. Para 2 lados. Você tem um grupo que diz que a lei deveria ser muito mais rígida, deveria ter penas ali, e você tem um lado que diz que essa lei deveria ser completamente revogada e que ela é um instrumento para que muitas vezes homens, algumas vezes abusadores, usem como argumento para dizer que, por exemplo, a mulher é louca. O pior de tudo é que eu consigo ver em alguns casos mérito nos 2. Eu tenho casos em que a alienação parental não vai para frente, mas que, assim, casos de violência sexual de criança mesmo, em que o pai alegou que não, isso é uma alienação parental. Peraí. Para quem não está entendendo direito, esse termo alienação parental significa exatamente o quê? Alienação parental é quando você tem ali um dos genitores, alguém, basicamente, abre aspas, falando mal do outro. Você vai ali, faz atos para você poder mudar essa imagem que esse filho, por exemplo, tem dos avós, de um pai, de uma mãe. Infelizmente é algo que a gente vê em muitos casos de casais que se separam, não é? Mas já tem uma série de pesquisas, algumas inclusive que se discute cientificamente, olha, essa pesquisa aqui foi feita da forma correta ou não, mas que isso gera danos psicológicos à criança ou adolescente. Vendo na prática, assim, para mim fica claro que quando ela efetivamente existe, existem sim danos. Mas uma coisa muito importante até para vocês ouvintes, para mim, enquanto advogado, alienação parental é o último recurso. Último recurso. Porque é um processo muito difícil, é um processo complexo, que o judiciário olha, inclusive, com sempre muito cuidado, ele tem muito pé atrás, ele exige estudo social, ele exige uma série de coisas, e a gente sempre tem que olhar para esse menor. Entendeu? Então, eu não posso entrar com um processo de alienação parental, eu quero punir aquela pessoa. Assim, o judiciário dificilmente vai fazer isso, não é? Então, a gente tem que sempre ter essa visão de não, eu tenho realmente uma situação que está insustentável, eu preciso ir por esse caminho. Perfeito. E para a gente encerrar, André, a gente voltando ao tema aqui da pensão alimentícia, na maioria dos casos, me parece, de fato, é o pai, não é, que acaba sendo responsabilizado pelo pagamento da pensão e tal, mas não raro é a mãe também que acontece. E o que caracteriza essa situação são os mesmos detalhes, critérios que podem definir que é o pai, ou seja, o que define quando é a mãe responsável pelo pagamento da pensão? Normalmente, quem vai entrar com esse processo representando esse menor de idade,
o genitor que vai entrar normalmente é o genitor com quem essa criança, com quem esse adolescente vive. É o que a gente chama de domicílio de referência. Isso é uma coisa muito interessante, Jefferson, porque as pessoas confundem. A guarda, ela não é com quem a criança mora. Guarda é divisão de poderes decisivos acerca da vida dessa criança. Tanto que a regra é a guarda compartilhada. Mas guarda compartilhada não quer dizer divisão igualitária de tempo. Eu posso ter uma guarda compartilhada com, por exemplo, uma criança ficando apenas de 15 em 15 finais de semana alternados com um dos genitores. E aí, dentro dessa guarda, a gente vai ter o que a gente chama, muitas vezes, de um domicílio de referência. Esse domicílio de referência, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade, via de regra é o domicílio materno. Mas ele pode sim ser o domicílio paterno, ou pode também haver uma guarda unilateral para o pai. E aí, nesse caso, esse pai vai entrar com uma ação representando o filho, face a mãe, para determinar uma pensão. E na falta dessa pensão, que os avós abram os olhos, né? Deve ter muito avô e avó agora de cabelo em pé, depois dessa nossa conversa aqui. André, muito obrigado. André Andrade, que é especialista em direito de família, sucessões e planejamento sucessório, advogado, dando essa aula para nós aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia e até uma próxima. Pronto, muito obrigado a todos os ouvintes. Inclusive, quem quiser, essa semana eu vou falar no meu Instagram especificamente sobre esse tema dos avós. Quem quiser saber um pouco mais, é o advogado André Andrade. Quem quiser já segue. Obrigado, até uma próxima. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Agora, 7:50 na tarde, FM.